E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E agora foi enviada uma análise pelo aluno de um cliente que ele atende. E aí ele enviou uma análise desse cliente para a gente interpretar em relação também a uma aplicação de calcário que ele fez na safra passada, né? Ele queria avaliar alguns pontos porque ele usou um calcário calcítico de PRNT baixo, né? 45%. Então, ele quer avaliar o impacto que isso teve na análise de solo. Dito isso, vamos logo para o exercício, né? Porque a gente tem aí 1 hora no máximo para passar toda a informação para vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vou colocar a planilha, porque todos os dados que a gente for interpretar, as análises que a gente for interpretar, vai ser dentro da planilha, que inclusive eu ensino a montar lá no módulo bônus, né? Então, se a gente já tem a planilha, por que não utilizar a mesma para facilitar a nossa interpretação aqui, o nosso exercício? Então, aqui tá uma área do Mato Grosso, então, portanto, dentro ainda da região considerada como cerrado, é uma área de soja, onde a abertura eles vêm plantando nessa área há cerca de 10 anos, consórcio entre soja e braquiária, tá? Coloquei há alguns anos já, vem fazendo essa casadinha de soja com braquiária na entre safra. Não é plantio direto, eles jogaram calcário, então, no ano passado, um calcário incorporado com grade 28, e esse calcário tinha um PRNT baixo, de 45. Ele não me passou as garantias do calcário, quanto que tinha dióxido de cálcio, magnésio, mas ele comentou que era um calcário calcítico. Então, a gente sabe que tem aí muito mais quantidade de cálcio do que de magnésio, né? Acima de 40, normalmente as garantias ficam em torno de 40% de dióxido de cálcio, tá? O que mais que eu posso falar? A produtividade ali daquela área foi de 38 sacas por hectare de soja que ele me passou, e pelo teor que eu estava colocando, que eu estava verificando ali da análise de solo, vamos colocar uma expectativa de produtividade aí de no máximo 60 sacas, tá? Porque é uma área arenosa, é uma área que ainda está faltando construir alguns parâmetros ali que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui expectativa de produtividade 3,6 toneladas, ou 3.600 quilos por hectare. Quantidade de análises. Tem um monte de análises aqui, deixa eu ver, ele mandou... esse aqui é de um mesmo talhão. E aqui a gente tem, deixa eu fazer essa conta aqui. São 23 pontos de análise de solo, né? 23 pontos, sendo que em cada ponto ele estratificou em 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30. Então, parabéns aí vocês que fizeram essa avaliação muito bem detalhada. É uma área de 90 hectares. Então, para uma área de 90 hectares, você fazer 23 análises de solo é um trabalho muito detalhado. Então, parabéns para vocês. E ele não chegou a comentar, mas provavelmente se trata de uma área de agricultura de precisão. Se não, seria muito interessante que fizesse, porque vocês têm aí, ó, a gente pegar 23 análises e dividir por 90 hectares, cada análise, cada amostra está representando 0,25, né? É isso? Não, desculpa, é o contrário. Cada análise está representando 3,9 hectares. Então, uma análise a cada 4 hectares, mais ou menos, aí, dá um mapa legal de fertilidade do solo, né? De agricultura de precisão. Então, se não estiver fazendo isso, pode... pegar os pontos georreferenciados aí e fazer. Mas eu chuto que provavelmente se trata de um trabalho de AP, sim, tá? Então, ele me passou aqui os dados, eu atualizei na planilha, tá? Quem for fazer o curso lá depois,
existe um macetezinho para atualizar a planilha dinâmica, né? Quando a gente insere novos dados assim, ó, a gente tem que vir aqui na planilha dinâmica, tem que clicar com um botão aqui para aparecer aqui no cabeçalho essa função, análise de tabela dinâmica. Aí a gente vem aqui, ó, e clica no botão atualizar, né? Caso os dados aqui dessa aba de análise, eles estejam ainda dentro de uma mesma área que a gente estava utilizando. Se não, a gente tem que vir aqui, ó. A gente tem que vir aqui, análise de tabela dinâmica, alterar fonte de dados. Aí você clica aqui novamente nessa janelinha e seleciona todos os seus dados novamente. Clica em OK e pronto, a sua planilha dinâmica vai estar com os dados que você acabou de inserir, vai estar atualizada, tá? Então, é uma dúvida frequente, o pessoal está sempre perguntando lá quem começa a fazer o curso, então estou aproveitando para explicar. Então vamos lá, os gráficos eu não vou falar hoje. Aqui ó, para começar eu selecionei primeiro a profundidade, só fazendo uma observação. Vocês viram que ele fez 3 profundidades, né? 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30. O correto mesmo, seria ter feito essa terceira profundidade 20 a 40, porque é a camada que a gente considera subsuperfície, né? Onde ainda tem bastante concentração de raízes, onde a gente precisa pensar em corrigir o perfil, né? No mínimo o perfil, quando a gente pensa em perfil, no mínimo a gente pensa nessa camada aí de 0 a 40, né? Sem contar mais para baixo, porque a gente sabe que as raízes vão mais para baixo, mas essa correção mais profunda ainda, ela acontece mais lentamente. Então, para acelerar o processo, a gente sempre pensa na camada de 0 a 40. Então, quando você for estratificar, para poder avaliar a distribuição, né, entre essas camadas, interessante é que você faça 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40, tá? Não 20 a 30, porque várias equações, várias tabelas que avaliam essa camada, elas estão todas construídas também para informação de 20 a 40, tá? Então, aqui eu vou considerar como sendo de 20 a 40, mas sabendo que pode ser que esteja uma concentração um pouco maior de 20 a 30, né, que está influenciando aí nesses dados, tá, do que se tivesse 20 a 40. E 0 a 10, 10 a 20 é só se você quiser avaliar a diferença do que está mesmo bem na superfície, um pouco mais para baixo. Se não, o ideal é que você faça uma amostra só de 0 a 20, não precisa estratificar tanto. A não ser que você vem jogando fertilizante a lanço muito tempo e aí você quer dar uma avaliada, né? Qual que é a diferença dessa camada aí mais de cima. Se não, é melhor você fazer 0 a 20, 20 a 40, beleza? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu selecionei só as análises de 20 a 30 para eu pegar essas informações aqui, ó. Que eu estou trabalhando com a média, tá? Estou trabalhando com a média de todas essas análises para um mesmo talhão, tá? A gente vê aqui que tem algumas variações, algumas manchas, por exemplo, de fósforo, né? Por isso que é interessante o trabalho de agricultura de precisão, porque a gente vê aí que tem manchas que está variando. Deixa eu voltar lá, já que eu entrei nisso, eu vou voltar lá para falar. Mas a gente vê que tem manchas aí, ó, variando de... Aí, ó, 96. Aqui o fósforo tá bem alto, né? Tá bem corrigido. Então, não teria problema, mesmo as variações para baixo, elas ainda estão em teor bem adequado, bem bom. Mas, por exemplo, se fosse mais baixo o fósforo, se não tivesse corrigido, a gente poderia encontrar variações aí de 5 a 20, por exemplo. Aí seria interessante você identificar onde que está aquele ponto que está mostrando 5, né? Para você fazer uma correção mais localizada. Aqui no caso, está variando, mas está tudo variando para cima, então não precisa, tá? Então, voltando lá no 20 a 30. Aí, ó, eu selecionei essa de 20 a 30, que lembrando, eu vou considerar como se fosse análise de 20 a 40. E para pegar quais informações? Essa aqui, ó, o cálcio. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem. O cálcio,
que está 0,97. CTC, que aqui a média está 3,13. V%, que aqui está 40,41. E saturação de alumínio, né? O M%, que aqui está dando 0. Peguei essas informações da minha camada de 20 a 40, né, que aqui está 20 a 30, eu preencho a minha tabela lá para a gente ver a questão de recomendação de gesso, né? Que gesso precisa desses parâmetros para a gente avaliar se precisa aplicar ou não. Então, eu vou preencher aqui, ó, onde está 20% de 20 a 40 eu coloquei, né, 40,41, o teor de cálcio, o teor de saturação de alumínio e a V%. Né, já falei, beleza. Então, aí depois eu voltei lá na planilha dinâmica, né, para selecionar só os de 0 a 10 e 10 a 20, que a gente vai trabalhar com a média dessas duas camadas, tá, para fazer a recomendação mesmo em si e para avaliar. Então, primeiro a gente vai ver a recomendação geral, né, pensando nessas duas camadas, e depois a gente vai ver qual que é a diferença que está dando entre o 0 a 10 e o 10 a 20, para ver se tem alguma informação interessante para extrair dali, que a gente possa concluir olhando os dados, tá? Esse é um exemplo de um trabalho que é interessante a gente fazer nos nossos clientes, né, em algumas ocasiões pontuais. Então, você escolhe alguns pontos para fazer essa avaliação. Então, é legal que tem esse exemplo aqui que eu possa mostrar para vocês que tipo de informação que a gente pode pegar aí olhando os dados, né? Então, vamos lá. Na interpretação, eu já adequei aqui para os parâmetros do Cerrado, né, Mato Grosso. E aí vocês podem ver, ó, que é uma área bastante arenosa. Tem só, a média deu 10,8 de argila. E olhando os dados lá das análises de solo, tá bem uniforme, assim, então tá variando só entre 8, 11. Então, essa área, ela tá bem uniforme em relação à textura, tá? Não vai encontrar muitas manchas ali dependentes de argila, ou seja, não vai encontrar muitas variações dos nutrientes ocasionado pela argila, porque a argila tá muito uniforme nessa área, tá? Pode ser que encontre manchas relacionadas a outros históricos, como culturas diferentes que foram plantadas lado a lado, ou algum tipo de manejo, né, maquinário que foi feito lado a lado, mas não por causa da textura. Então, se for fazer algum trabalho de agricultura de precisão, tem que avaliar as manchas pensando o que eu fiz de diferente ali para que dê essa diferença. Se é que vai dar alguma mancha muito discrepante, né? Mas se der, não é relacionado a argila, tá? Normalmente é bastante relacionado, mas nesse caso não. Então, para esse teor de argila muito baixo, a quantidade de 1,49 de matéria orgânica é considerado adequado, né? Porque tem muita areia, então essa quantidade é normal você encontrar dentro de um teor desse de argila, tá? Então, 1,49 para esse caso é considerado adequado. O pH, em cloreto de cálcio, ele está muito alto, né? Não é uma coisa assim para se preocupar, apesar da classificação estar colocando aqui como muito alto, ainda está na faixa, né, que as culturas normalmente gostam, a maioria das culturas aí, que é de 6, 6,5. Entre 6 e 6,5 é a faixa ideal para a maioria das culturas, né? É onde elas absorvem a maior quantidade de nutriente. Tudo isso que eu estou explicando aqui, tá, gente, em relação a teor, em relação aos nutrientes em si, tudo isso tem no curso, tá? Mas eu preciso ir adiantando alguns assuntos aqui para a gente fazer a interpretação na prática, tá? Então, ele, apesar de estar classificado como muito alto, não precisa se preocupar, meu Deus. Isso quer dizer só o quê? Que você vai ter que maneirar no calcário. Não vai dar para aplicar quantidades muito grandes de calcário, ainda mais se tratando de um solo arenoso. Como vocês já entraram com calcário ano passado, apesar aí, pelo fato de ser uma textura dessa e o pH já está muito alto,
eu acredito que foi uma boa ter colocado um calcário com um PRNT mais baixo, né? Que ele tem uma reação mais lenta no solo. Então foi uma boa escolha, digamos assim. Eu só não... só o tipo do calcário que deveria ser o magnesiano ou o dolomítico, né? Porque depois a gente vai ver aqui que o teor de magnésio está um pouquinho baixo. Mas em relação ao fato de ter sido um PRNT mais baixo, eu não sei a análise de solo como estava antes. Se o pH já estava assim antes, foi bom vocês terem aplicado um PRNT mais baixo. Agora, se não, era melhor ter aplicado um PRNT mais alto, que aí já reagia tudo que tinha para reagir, né, ali nos primeiros 3 meses, ou a maior parte dele, e aí você teria esse magnésio mais prontamente disponível, né, se fosse o caso de ter entrado com um dolomítico. Enfim, aí a gente tem aqui o valor de fósforo MELIC em MELIC, que está 114,7, então um teor muito bom. Uma área de 10 anos, né? Então a gente imagina que foi bastante corrigida aí ao longo do tempo, então é um teor que condiz com o histórico de abertura, a idade de abertura, né? Eles não fizeram fósforo resina, por isso que está zerado aqui, não é o teor que está zero não, é porque eles não fizeram na análise. O teor de potássio para esse nível de areia, né? Tá? 0,08, que é considerado adequado, porque, né, nessa textura a gente sabe que não retém muito potássio ali na CTC, não tem muitas cargas disponíveis ali para reter potássio, e ele tende a lixiviar mais para a subsuperfície. Então, esse teor 0,08 é considerado adequado de forma individual, depois a gente vai ver ali na CTC. O cálcio está considerado médio, e o magnésio, ele está como adequado, só que ele está no limite. O limite aqui é 0,4, né? Então, e vamos ver o potássio aqui. O potássio está aqui na outra fórmula. Falando de limite, eu até vou dar uma olhadinha aqui. Não, o potássio já está um pouquinho mais alto que o limite. Ele está um pouquinho mais alto, né? Que o limite é 0,06, ele já está um pouquinho melhorzinho. Agora não, o magnésio já está perto ali do limite, que é 0,4, né? Então, como o teor individual, ele está considerado adequado, só que depois quando a gente vê ali em relação a CTC, ele está baixo, né? Ó, ele não atingiu nem 15%. Então, o limite inferior é 15, né? De 15 a 20, e aqui ele está com 11. Então, tanto o potássio quanto o magnésio na CTC poderia estar melhor, tá? O potássio a gente pode explicar pelo fato de um solo arenoso, provavelmente o que colocou ali na safra passada está lixiviando, né? E por isso também é importante a introdução de culturas de cobertura, como é o caso lá que está utilizando braquiária, mas depois a gente vai comentar em relação a isso também. Mas mesmo assim o potássio está lixiviando, por isso ele está considerado baixo aqui. E o magnésio, como vocês aplicaram o calcário calcítico, ele está sentindo agora, né, em relação a CTC, o efeito desse calcário calcítico. Tá? Então, agora que já aplicou, não tem o que fazer. Não vai ter como a gente entrar com uma quantidade muito grande de calcário nesse momento, porque o pH já está alto, mas como a gente está com esse limite aí do magnésio de 0,46, o ideal é que, se possível, se vocês conseguirem fazer uma aplicação aí de 500 quilos por hectare de um calcário dolomítico, né, o que tiver maior concentração de magnésio que vocês encontrarem, seria interessante, tá? Pensando na parte nutricional. Por quê? 500 quilos não vai interferir no pH e vai fornecer uma quantidade aí para poder competir, né, com os outros cátions e principalmente com o cálcio, que está num teor bem maior aqui na CTC, né? A gente sabe que o teor ideal é entre 40 e 50, então ele está alto, ou seja, teve efeito esse calcário calcítico que vocês aplicaram aí, está refletindo nisso aí, no equilíbrio das bases. Então, deu uma desequilibrada no cálcio, por conta disso, o magnésio
como não foi colocado um calcário próprio para ele, continuou sendo consumido. Então, ele pode até ser que o valor individual dele ainda está ali dentro do adequado, né? Dentro do adequado quase baixo. Mas em relação ao equilíbrio na CTC, ele acabou ficando prejudicado por conta desse calcário calcítico, tá? Então é o ideal que, já que vocês não vão mais entrar, incorporou o calcário, que foi bom, né? Que bom que incorporou, porque aí a gente pode deixar o solo quieto agora, deixar as próximas safras aí para plantio direto, porque você já tem fósforo em quantidade ótima, né? Até a camada de 20 a 30 lá, tá uma quantidade considerada adequada, mesmo sendo subsuperfície. Então, se o fósforo já tá ok, né? Se o potássio ele movimenta no solo, então você não precisa pensar muito em incorporar, também tá ok. A gente não precisa mexer, não precisa mais revolver nesse solo, não precisa, pode entrar agora com o plantio direto, e até benéfico já, uma vez que a sua área é bastante arenosa. Então, quanto menos você mexer nessa área aí, melhor, né? Então, já que não precisa mais mexer, já que pode entrar com plantio direto, vamos prestar atenção, então, tanto nessa aplicação nutricional do magnésio, entrar uma quantidade aí de 500 quilos para ajudar, né, nessa quantidade de magnésio, quanto na cultura de cobertura. Depois dá uma variada, porque você falou, né, que vocês estão utilizando aí a braquiária há vários anos. Então é interessante dar uma variada nessa cultura de cobertura também, tá? Porque o que acontece? A gente tem a ideia de que a cultura de cobertura é benéfica e tudo mais, só que se você utiliza sempre a mesma, ela acaba sendo uma monocultura também. Ela vai ter os efeitos de uma monocultura. Então, ela vai extrair nutrientes, quantidades de nutrientes, né, iguais todo ano. Ela vai selecionar os micro-organismos ali do ambiente também, né, que tem mais afinidade com essa cultura. Então, você acaba criando uma outra monocultura. Apesar de você estar querendo fugir disso, fazendo uma cultura de cobertura, está querendo incrementar a matéria orgânica, acaba que se você não varia também isso, você cria o mesmo efeito de uma monocultura ou rotação frequente sempre das mesmas variedades, tá? Eu não sei quantos anos vocês fizeram isso, mas você me comentou que há alguns anos já vem com essa rotação, né? Então, acho que é hora de pensar em colocar um outro tipo de cobertura, né? De repente, uma leguminosa. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui no artigo da Embrapa, mas, por exemplo, feijão guandu, né? Em consórcio com braquiária. Então, às vezes, não só um tipo de cultura de cobertura, mas consorciar com dois, né? Dois tipos, feijão guandu e uma gramínea. Então é interessante dar dessa variada, tá? Fugir também um pouco do milheto. Milheto é ótimo, sabe? É melhor plantar do que não plantar, só que às vezes a gente também fica dentro dessa padronização, né? Milheto, braquiária, o sorgo. Então vamos tentar fugir um pouco dessas culturas padrões de cobertura, tá bom? Então vamos lá. Eu estava vendo aqui a participação na CTC, né? E aí eu terminei falando que se der para vocês entrarem, né, se der para recomendar essa aplicação superficial de 500 kg de calcário dolomítico, pensando na parte nutricional, tá? Já que não vai revirar o solo também, não tem problema jogar lanço na superfície, né? Porque a gente está pensando em nutrição e não em correção, então não tem problema jogar na superfície nesse caso, já que também já foi incorporado e tudo mais. Então aqui, ó, a gente viu, né, os teores aqui dos cátions, da relação do CTC. Os micronutrientes, eles estão adequados, tá? Só o boro que está um pouquinho médio aqui, mas o restante está tudo adequado. Então, perfeito, né? Cobre, o ferro naturalmente, geralmente ele já está no teor alto no solo. Manganês, zinco, todos em teores adequados. Então, a correção de micronutrientes foi bem feita aí nessa área, tá? Vamos dar uma olhadinha no enxofre e para isso, para ver enxofre, a gente tem que dar uma avaliada
também na profundidade de 20 a 30. Então, eu vou acrescentar ela aqui na média, para a gente dar uma olhada em enxofre, tá? Em todos os casos, a gente precisa fazer a avaliação do enxofre nessa camada, de 0 a 40, tá? É a média dessa camada. Então, aqui, ó, ela aumentou um pouquinho mais, mas ainda tá abaixo de enxofre, tá? Então, ó, a gente vê aí que abaixo de 5, para essa área do Mato Grosso, é considerado baixo, mesmo para solos arenosos, tá? Então, é interessante fazer um aporte aí de enxofre. De repente, aqui não tá pedindo nada de gesso, né? Porque se tivesse pedindo, seria uma boa oportunidade. Mas essa análise de 20 a 30 não tem nada de alumínio. A saturação tá 40, né? Tá acima de 30, o que tá ótimo. Eu não sei, né, na camada de 30 a 40. Talvez a camada de 30 a 40, fazendo a média, fique com uma V% mais baixa, mas eu acredito que não, porque por essa quantidade eu acredito que ela vai estar também dentro do adequado, tá? A CTC é de 3,13, tem 0,97 de cálcio e a gente recomenda aplicar se essa quantidade estiver abaixo de meio centimol, 0,5. Então, a quantidade de cálcio também tá boa, então não precisaria entrar com gesso nesse momento, tá? E aí a gente tem que pensar alguma forma de suprir esse enxofre aí sem ser pelo gesso. E o super simples, que a gente poderia utilizar também no caso, se precisasse de fósforo, né? A gente poderia estar entrando aí com um super simples para poder fornecer tanto fósforo quanto enxofre, mas nesse caso também não vai precisar de fósforo, porque está bem corrigida a sua área. Então depois você tem que avaliar aí na sua região quais as fontes de enxofre disponíveis, né? Tem enxofre elementar, a gente sabe que é um pouquinho complicado de aplicar, mas seria uma alternativa, tá? Ou então alguma fonte de adubação foliar que você possa estar colocando esse enxofre, né, numa aplicação foliar complementar, tá? Até que o seu solo peça gesso, né? Seria interessante. Que aí no ano que vem, talvez, na safra que vem, você programe aí também 1 tonelada de gesso, que não vai interferir tanto aí no equilíbrio dos nutrientes e vai fornecer esse enxofre, tá? Se não, procure uma fonte complementar aí de aplicação foliar que contém um pouco desse elemento. Ele está baixo no solo, tá? Pode ser que a planta esteja sentindo falta, ainda mais soja, né? Que precisa bastante de enxofre ali na hora na fabricação das proteínas, né? A soja é uma cultura que faz bastante proteína, oleosa, né? Então aí faltando enxofre ela não tem como encher grão. Então é importante dar essa incrementada, tá? Então vamos lá. A gente já falou do gesso aqui, de calcário. Se a gente colocar uma V% de 70, desculpa, eu tenho que voltar aqui porque eu tinha mexido na profundidade. Vamos tirar a profundidade de 20 a 30 aqui. E aí, ó, pensando numa V% de 70, que aí até extrapolando ainda mais do que a soja precisa, né? Ainda assim, ó, precisaria de uma quantidade de 550. Então, ficaria ali na faixa do que eu falei nutricionalmente. Se fosse, vamos colocar um calcário dolomítico aqui, né? Vamos pensar que tenha mais ou menos 23 de óxido de cálcio e 17 de óxido de magnésio. Aí, ó, eu juro pra vocês que eu não tinha feito essa conta, mas bateu praticamente em cima do que eu falei, 500 quilos por hectare desse calcário dolomítico, né, seriam suficientes para elevar o teor de magnésio para a faixa ideal dentro da CTC, tá? Então, tanto pela V%, ó, para aumentar para 70, quanto pelo magnésio, você teria mais ou menos a mesma quantidade. Essa quantidade não interfere no pH, então é interessante vocês pensarem nessa possibilidade, tá? Então eu vou colocar aqui como se vocês fossem utilizar, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó,
calagem pelo magnésio. Não vou nem colocar pela V%, para ficar mais próximo de 500 quilos. Vai fornecer 0,22 de magnésio, de cálcio, desculpa, e 0,22 de magnésio, vai dar a mesma coisa. Depois você me passa as garantias do calcário que você tem aí na região, que aí a gente corrige aqui na planilha e manda o relatório certinho, tá bom? Assim como fontes de enxofre que você encontrar aí, de aplicações, também pode enviar e aí a gente corrige. Aí, baseado nisso, aqui a fórmula ela já está configurada para Melick, tá? Recomendação em Melick. Não precisa correção, você vê que até vai suprir a manutenção da cultura, né? A manutenção aqui para 60 sacas, 3,6, ia demandar 55 pontos de P2O5, não vai nem precisar disso porque o solo está bem corrigido, pode plantar sem fósforo, tá? Nitrogênio vai ter inoculação, né? Como é um solo de textura arenosa, capricha nessa inoculação aí, na dose do inoculante. Fósforo, então não vai precisar, e potássio vai, porque apesar de eu ter colocado ele aqui para corrigir a 3% da CTC e não para 4%, porque a gente faz esse jogo, né? Quando o solo é mais argiloso, que ele aguenta mais potássio ali aderido nele, a gente joga a correção para 4%, 5% da CTC, que já que vai corrigir, aproveita para corrigir para uma faixa um pouco maior. Mas como ele é arenoso, é melhor que a gente jogue isso um pouco mais para baixo. Então eu coloquei 3%, que é o limite da faixa ideal para baixo, né? Mesmo assim vai precisar, tá? De 67 pontos de K2O. Pontos eu falo quilos, né? E aí somando com 72 de cobertura, de manutenção, no final você vai ter um valor aí de 139 quilos por hectare, que dá uma dose de deixa eu corrigir aqui, 100%, dá uma dose de 232 quilos por hectare de cloreto de potássio, tá? Então vai ter que jogar esse cloreto de potássio, normalmente é mais ou menos a dose que o pessoal usa, né? De 150, 200, 250, então aqui 200, pode arredondar para 250, né? Alguma fonte de boro, para dar uma complementada aí. Aqui eu coloquei ácido bórico, mas depois você pode ver uma fonte que tem na sua região disponível. Daria 2 quilos por hectare, né, para aplicação foliar. 2 quilos por hectare, arredondando. E basicamente isso, porque o resto tá ok, né? A gente tem aqui o cálcio e o magnésio, que aí se você for entrar com o calcário lá do lumítico vai ajudar, né? E aí falta o enxofre, que aí tem que pensar, precisa de 68, 12 de correção e 55 de manutenção. Então precisaria entrar com uma fonte que fornecesse aí, no mínimo, uns 68 quilos por hectare de enxofre, tá? Recapitulando, cloreto de potássio, 230 quilos, arredondando 250. Enxofre, alguma fonte de enxofre. Boro, tá? E molibdênio. Cobre também apontou alguma coisa aqui, 0,047. Então seria interessante entrar com alguma aplicação de cobre sim, e manganês não, porque o tanto que ele tem no solo já supre a manutenção também. Tá? Eu não sei que tipo de soja, se for uma RR tiver que entrar com manganês por conta da questão da deficiência, né? Daí faz junto com o herbicida, né? Mas se não, não precisa. Até por isso talvez é que esteja alto no solo, né? Porque já é bem comum aplicar manganês, né? Como protocolo padrão na soja, então ele acaba ficando alto mesmo no solo. Zinco não precisa também, tá? Depois eu vou te mandar esse relatório. Então, a gente já passou a recomendação de correção e manutenção, né? Que para essa área aqui é pouca coisa. E o que você tem que pensar em trabalhar, então? Já que não tem muito adubação para colocar, que a gente está vendo aí, né? E ainda assim, é uma área que não está aumentando a produtividade.
né, uma área arenosa. Então tem que realmente pensar em partir para o plantio direto, não revolver mais esse solo e partir para esse incremento de matéria orgânica, seja pela aplicação de compostos orgânicos, né, aí a adubação orgânica que você possa pensar, sei lá, se você estiver perto de área de pecuária, né, que possa jogar um esterco curtido nessa área aí seria interessante, algum material decomposto, de casquinha, né, para incrementar essa área, eu acho que seria uma boa ideia a partir de agora para aumentar essa produtividade aí, tá? Já que fertilizante você vê que está bem corrigido. O que mais? Prestar atenção então no enxofre, né, no magnésio. Principalmente esses dois aí são os alertas, né, que você tem que monitorar nas próximas safras aí, magnésio e enxofre, pensando nos macros, né? E você já sabe, esse canal é novo, então se inscreva, compartilha, dá um like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas e fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!